Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste os céus à tua majestade, e da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem? Quando eu contemplo o universo, hoje nós podemos saber a quantidade de galáxias, né? Saber não, irmãos, quantidade não, porque estão descobrindo cada dia mais. Mas podemos saber que é infinito a grandeza de Deus, obra dos dedos de Deus. E quando eu olho para os céus, quando eu olho para a lua, eu penso, que é o homem? O que é o ser humano perto da grandeza de um planeta, grandeza de um sistema solar, grandeza de um universo? Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Pai, essa é a tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Abre o nosso entendimento, que a unção esteja, Senhor amado, neste ambiente, destravando, Senhor amado, tudo aquilo que está bloqueando nosso entendimento da tua obra, em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia fala que Deus fez o homem um pouco menor do que Deus. Esse salmo também é aplicado a Jesus. Mas se você olhar para Jesus, quem foi Jesus? Filho do homem. Ele deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo e veio habitar num corpo de carne como eu e como você. Nasceu como um bebê, teve que trocar fralda, teve que aprender a andar, teve que aprender a falar, da mesma maneira que eu e você, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nós perdemos a semelhança do Senhor, quando o pecado entrou na vida do ser humano. Mas Deus fez o homem um pouquinho menor do que Deus. Sabia que hoje você tem autoridade sobre anjos? Você já viu a pastora Claudinha vai lá, anjos agora, anjos, porque eles são ministros e conservos nossos aqui na terra. Então entenda uma coisa, Satanás não tem perdão, seres celestiais já estão condenados, entregues, irmãos, eles já estão fadados ao lago de fogo e enxofre. Mas o ser humano, ele fez um pouco menor do que Deus. Nós temos livre-arbítrio, nós temos autoridade sobre a criação de Deus aqui na terra. Ele nos deu essa autoridade. Então a única coisa que nós não temos ainda é a eternidade, porque o homem precisa novamente voltar ao estado original. Por meio de Cristo, você nasceu de novo, agora vai passar pelo processo da santificação, para voltar ao estado original, do homem que é a imagem e semelhança de Deus, para nós vivermos eternamente com Ele. Mas olha que interessante isso, o que Deus começou a ministrar no meu coração. Estava ontem à noite lá no sítio, onde está acontecendo o encontro de jovens, e me veio a imagem de alguém se prostrando, e a coroa caindo. Aí de repente eu comecei a olhar, e nessa manhã eu fui pesquisar o tamanho da coroa. Tem como pesquisar aí a coroa aí, o rei Charles aí com a coroa dele, colocar a imagem dele aqui? Então olha só, Deus, ele fez o homem um pouco menor do que Deus, e coroou ele de glória e honra. Você foi coroado, há uma coroa. Jesus é rei de reis, então você foi coroado para reinar sobre o ambiente onde você habita, reinar na sua casa, na sua família, para ter autoridade, porque você é rei, e Ele é o rei dos reis, aleluia. Deus coroou o homem de honra e de glória.
Deus honrou o homem, porque colocou no homem a sua imagem e semelhança. Não há criatura que é semelhante a Deus, mas Ele fez o homem a imagem e a semelhança de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. E glória, qual é a glória? A glória do homem é a presença de Deus. A nossa glória é carregar a arca, a nossa glória é carregar a presença. Quem aqui já foi no encontro com Deus? Levanta a mão. Então você deve ter percebido que algumas pessoas vão no encontro com Deus, muitas vezes vão com a cara batida, cara fechada, triste, sem brilho nos olhos, mas quando eles voltam, quem já percebeu a mudança clara no rosto das pessoas? Levanta a mão. É isso que acontece, quando você se enche da presença de Deus, a glória de Deus se torna a sua coroa, a seu aspecto muda, o seu semblante muda, porque você vai se tornando a semelhança daquilo que Ele é. Quem está entendendo, diga aleluia. Olha aqui, ixi, tem jeito não, né? Nem me apagando tudo, irmão, o negócio que está esquisito, mas olha o tamanho dessa coroa, me parece que é 1,2 kg. Deus coroou o homem de glória e de honra. Só que muitas vezes o que acontece conosco é o mesmo que aconteceu com Adão. Deus, Ele cria o jardim, faz o jardim um lugar maravilhoso, perfeito, coloca o homem lá e fala: Adão, você vai governar sobre os animais, você vai governar sobre os seres do céu, da terra e do mar, você vai governar sobre toda a minha criação, Adão. Eu estou te coroando, você vai ter a minha glória, eu estou te honrando, e para isso, olha, você vai governar comigo. Pode dar um nome aos animais, assim como você nomear, assim vão ser nomeados. Deus liberou uma autoridade para Adão, para ele governar e para ele determinar o nome, dar identidade àquilo que o próprio Deus havia criado. Veja se isso não é uma coisa gloriosa, irmãos. Uma autoridade sobre aquilo que Deus criou. Você, quando é pai, você sabia que esse filhinho que está do seu lado aí, esse filhinho que talvez esteja na escolinha ou que não está aqui, esse filhinho é um presente de Deus para você. Os filhos são herança do Senhor, mas Ele te coroou de honra e Ele entregou uma criação dele para colocar nas suas mãos, para você ali instruir, governar, servir, até que ele tenha maturidade para fazer a mesma coisa com outra família. Mas quando o homem perdeu sua coroa lá no jardim, quando ele quis interferir em áreas que não era para ele interferir, Deus deu liberdade a Adão, Deus deu o livre-arbítrio e falou: Adão, essa árvore aqui você não vai tocar. Essa árvore você não vai comer, porque o dia que você comer, certamente você morrerá. Mas Ele deixou aberto, Ele deixou liberdade. Isso é livre-arbítrio, é o princípio da autoridade. Mas o homem perdeu a autoridade quando? Quando a mulher ouve a serpente, e quando ela dá mais crédito à serpente, ela honra a serpente. Uma das maneiras de honrar uma autoridade, quando as pessoas chegam diante de um rei, o que ela precisa fazer? Eva se curvou diante da serpente. Sim, meu Senhor. Ela não disse isso, pastor, realmente não disse. Mas quando você dá crédito a alguém que está falando uma coisa diferente do seu Deus, você está dizendo: sim, eu vou obedecer o que você está falando, que eu acho que o que você está falando é melhor. Aí ela perde a sua coroa. Ela vai até Adão. Aí Adão agora: Adão, você vai ser o cabeça da sua mulher, porque ela foi tirada de você. Então ela vai até Adão. Aí Adão, ele recebeu um reino, mas a mulher chega lá e fala: olha, toma, não aconteceu nada, pode comer, é legal. E ele: sim, senhora. E ele perde a sua coroa. Imagina o rei Charles com uma coroa de 1,2 kg fazendo isso aqui, irmãos. O que você acha que ia acontecer? O que você acha que ia acontecer? É isso que está acontecendo nesses dias de hoje. Muitos de nós não estão sabendo aonde nós devemos nos prostrar. Abre Apocalipse capítulo de número 3 para mim. Apocalipse de número 3, verso 10, eu acho. Não, volta no 6. 7. 7 é perfeição. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve:
Estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, ele tem autoridade para abrir e para fechar, ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que eu tenho posto uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Presta atenção, porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então não murmura se portas se fecharam na sua vida, porque a porta que Ele fecha também, ninguém vai poder abrir. Aconteceu isso, me roubaram, passaram a perna, pastor, eu fui enganado, alguém fez uma cilada para mim, e me roubou o lugar de diretor, de supervisor, de gerente, roubaram o meu cargo. E ninguém rouba nada, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Se fechou, ou não foi Ele que abriu, ou é Ele que está fechando. Nunca dê glória para o diabo, irmãos. A sua vida pertence ao Senhor. Você foi comprado por sangue, e se você entregou sua vida para Ele, o diabo não pode te tocar. Você está selado pelo Espírito Santo de Deus, a menos que você entregue a sua coroa, entregue a sua autoridade. Olha o que acontece. Eu abri uma porta que ninguém pode fechar. Eu conheço que tu tens pouca força. Eu reconheço que às vezes você quer chegar lá, mas não dá conta. Eu reconheço, mas aqui está mostrando que a pouca força nunca foi motivo da igreja de Filadélfia de voltar atrás. A pouca força nunca fez com que a igreja de Filadélfia se prostrasse. Eu não dou conta, esse negócio não é para mim. Eu não dou conta, olha, é muita dificuldade. Eu não dou conta, tem os judeus aqui que falam que eu estou fazendo tudo errado. Eu não dou conta. Filadélfia nunca se prostrou, embora tivesse pouca força, eles guardaram a palavra de Deus. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu. Me ajuda aqui, irmãos. Verso 9. Eis que eu farei que alguns que são da sinagoga de Satanás. Sinagoga tem a ver com judaísmo, porque lá na religião do judaísmo existem sinagogas. Eram locais onde os judeus se reuniam para falar da palavra, falar da lei, para não ter que ir até Jerusalém no templo. Então eles montavam sinagogas para ter reuniões em locais que eram distantes de Jerusalém. Então quando fala de sinagoga, está falando do judeu, do fariseu, do saduceu. Eis que tem alguns religiosos que são, e quando Deus fala de sinagoga, ele está falando sinagoga de Satanás. Porque não é porque todo mundo que fala Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Preste muita atenção. Se você é um homem fraco e você não consegue alcançar coisas que outros homens estão alcançando, e se esses outros homens que alcançam coisas vêm jogar na tua cara a tua fraqueza, vem falar que você não tem espiritualidade, vem falar que você não é de Deus por causa das coisas que você não consegue, muito pode ser que esses caras são da sinagoga de Satanás. Porque um homem de Deus jamais vai se vangloriar de sua força para alguém que é fraco. Quem está entendendo, diga aleluia. Se você precisa falar quantas horas de jejum para você se sentir mais forte que o outro, você não está cumprindo o mandamento de Deus, que é amar. Você gostaria que alguém chegasse para você, eu jejuo 10 horas, você acha que alguém chegasse para você, eu jejuo 20, eu jejuo 40 dias, então não faça para os outros que você não quer que faça para você. E a igreja ali, haviam pessoas que, embora a porta, Deus abriu a porta, não foi a religião que abriu a porta, não foi a vontade de alguém que abriu a porta, é como essa igreja não foi a vontade de um homem que abriu essa igreja na minha casa no dia que ela nasceu. Cláudio não tinha nem vontade de ser pastor mais, mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Deus abre a porta, mas sempre vai haver pessoas que vão falar, olha, não, isso não é certo, isso aqui está errado, você é fraco, você não é espiritual. Mas Deus fala, olha, vocês têm perseverado, e eis que eu farei que alguns desta sinagoga, destes que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu, então, o que fez abrir a porta para a igreja de Filadélfia, irmãos, era as obras de Filadélfia, era porque eles eram
sarados, perfeitos, não, irmãos, o que fez Deus abrir a porta foi o grande amor de Deus pela igreja de Filadélfia. Eu quero declarar, se você está aqui, é porque Deus te ama. Se Deus te colocou no meio do corpo de Cristo, é porque Deus te ama. Nunca foi sobre você, sempre é por causa dele, por causa do amor dele. Só que na caminhada, você vai ser tentado por aqueles que são da sinagoga de Satanás. Você vai ser tentado por aqueles do mundo que diz: olha, você está se escondendo atrás da Bíblia. Você vai ser tentado pelo próprio cão, dizendo: se você é filho, por que você não faz milagre? Vai haver muitas provações da nossa fé na caminhada. Deus te coroou de glória e de honra, mas o que o inimigo quer é roubar a tua coroa. E ele vai usar os fariseus, os religiosos, os que se dizem judeus. Ele vai usar o mundo, ele vai usar de toda a estratégia para te desanimar. Mas se você é fraco, eu quero te dizer nessa manhã: Deus é forte. Aquele que habita dentro de você é maior do que aquele que está no mundo. Por isso você deve se colocar numa posição de intrepidez. Não porque você é bom, mas porque aquele que habita dentro de você é. E ele é perfeito. Ele diz: eu vou fazer com que esses venham se prostrar, e eu vou fazê-los conhecer que eu te amei. Irmãos, quando eu lembro da história de Mardoqueu e de Amã fazendo tudo, trabalhando para o rei, querendo ser honrado, e de repente Mardoqueu, simplesmente sendo Mardoqueu, ele não fez nada pensando em alguma coisa, simplesmente sendo Mardoqueu, ele ouve alguém tramando alguma coisa contra o rei, alguns servos dizendo: vamos envenenar o vinho, vamos matar o rei, e ele simplesmente sendo Mardoqueu, sem vontade alguma, sem segundas intenções, vai lá e falou: eu ouvi lá, estão querendo matar o rei. Ele impede com que o rei seja morto. Isso é colocado no livro das crônicas daquele rei. E um dia, na madrugada, o rei perde o sono, e ele vai lá naquele livro: me traz o livro aí, me traz o livro. E ele abre o livro e ele fala assim: ó, Mardoqueu, esse cara salvou minha vida. O que se fez para esse Mardoqueu? Nada. Então, aí de repente Amã, um cara que tanto queria ser honrado, que buscava a honra, que buscava ser reconhecido, o rei chama Amã e fala assim: Amã, o que se faria ao homem a quem o rei quer honrar? E Amã pensando: agora é a minha vez, chegou a minha vez, chegou a minha hora, é tempo de romper, é tempo de vitória. Ah não, faz assim, pega o cavalo do rei, põe o cavalo do rei, põe as vestes do rei, põe o cetro do rei, e fala assim: assim se faz ao homem a quem Deus quer honrar. E ele pensando: eu fiz tudo para isso, eu trabalhei para isso, eu vivi minha vida para isso, chegou a minha hora. E de repente o rei fala: então faz isso, chama o Mardoqueu, veste ele, e põe o homem, e ele falou: põe o homem mais importante do reino para puxar o cavalo, veste ele e você vai puxar o cavalo. Aleluia! E aí vão ter que reconhecer que o rei ama, vão ter que reconhecer. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus te escolheu, porque você simplesmente é você. Não foi porque você é bonitinho, que você tem seu cabelinho bonitinho, não foi nada disso. Você é perfeito, você não tem problema de saúde. Não, meu irmão, Ele te escolheu porque você é você. Então entenda isso. Não se prostre quando alguém vem te atingir, tentar atingir a tua identidade. Deus te escolheu porque Ele te ama, e muitas vezes Ele vai fazer com que aqueles reconheçam que você está no lugar que você está. Não é porque você é bom, é porque Deus te ama, é porque Ele abriu a porta, e a porta que Ele abre ninguém fecha. E por quê, pastor? É porque eu sou muito especial para... Não, até para ensinar para aquelas pessoas que se acham poderosas, que a porta que Ele abre ninguém fecha. Não é a tua fraqueza que vai fechar a tua porta, não é a tua incapacidade que vai fechar a porta que Deus abriu, porque quando Ele abre a porta, Ele te capacita. Então Ele diz para a igreja de Filadélfia: olha, tem pouca força, mas você não negou meu nome, você tem fé, está continuando. Verso 10, preste atenção: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Sim, você está fraco, mas quando você dá aquela bambeada, você guarda a palavra e continua perseverando. Perseverança é resultado de quê? Eu vou voltar em Tiago. Perseverança é resultado de quê? Você não precisa ter força, você precisa ter fé. Você não precisa ter habilidade, você precisa ter fé.
guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você é fraco, fica tranquilo, não desespera, porque Deus sabe o tamanho da tua força. Ele jamais vai permitir que você passe uma prova maior do que você possa suportar. Antes, com a tentação vem o escape, mas se você prostrar, você não vai enxergar. Deus te coroou de glória e de honra. Agora venha, veja aqui: venho sem demora, igreja Filadélfia. Eu venho sem demora, casa profética. Conserva o que você tem. Mas eu não tenho nada, eu não tenho força. Mas você tem fé. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua. Como é que alguém pode tomar a coroa de alguém, irmãos? Amarrando, batendo, esquece isso. A coroa está na sua cabeça. A forma de você perder a sua coroa para alguém, a única forma de perder a sua coroa para alguém, é quando você se prostra diante dessa pessoa. Bateu a enfermidade na sua casa, você é coroado de glória e de honra, aí você se sente desonrado. Deus não me ama porque eu estou enfermo. Talvez eu pequei, talvez isso. E aí você se prostra. Quando você se prostra, o que acontece com uma coroa de 1,2 kg? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Daniel é levado para a Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias, Mesarias. De repente eles estão trabalhando para o rei. Eles recebem uma coroa, que não é a coroa que Deus colocou, mas eles recebem uma coroa para governar. Eles eram sátrapas, eram como se fossem chefes de províncias. E eles estavam trabalhando para Nabucodonosor. E de repente, alguém tem a brilhante ideia de fazer uma estátua, porque eles queriam mais honra de Nabucodonosor, eles queriam mais glória de Nabucodonosor. Então fala: rei, faz ali uma estátua, e aí quando se trocar o cítaro, a harpa, o pífaro, todo mundo vai se prostrar diante da tua imagem. O rei gostou do negócio, e ele faz aquela estátua, e de repente, quando toca lá o pífaro, a harpa, haviam 3 homens que não estavam se prostrando diante da estátua. Sabe por quê? Porque eles não estavam querendo perder a sua coroa. Eu posso perder a coroa que Nabucodonosor me deu, mas eu não perco a coroa que o Pai me deu. E hoje tem muita gente deixando que outros tomem a sua coroa, deixando que os amigos tomem a sua coroa, porque eles não querem perder a amizade. Se eu não beijar na boca ali, eu vou ficar com vergonha, eu vou perder os amigos, eu vou perder o namorado. Eles preferem perder a coroa do céu e se curvar diante do homem, perder a coroa do céu para ser coroado aqui na terra. Mas eu te falo, em nome de Jesus, não há coroa aqui na terra, não há glória aqui na terra. A glória da terra é como diz lá em Tiago, é como a erva seca. Hoje está viva, amanhã está seco, vai ser lançado no fogo. Guarda o que tem, comunidade Casa Profética, para que ninguém tome a tua coroa. Não se prostre diante de homens. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles permaneceram firmes. E aí vem o rei, chama eles e fala: olha, vocês estão dispostos agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando se tocar o pífaro, a harpa, a trombeta, se prostrar e adorar? Se não, qual é o Deus que vai impedir de eu tomar a sua coroa e pegar os governantes de província e jogar eles na fornalha de fogo? Rei, eu tenho pouca força, o fogo pode me queimar, mas eu sei de uma coisa: diante de ti nós não vamos nos prostrar. Se Deus quiser me livrar, Ele livra, mas se Ele não quiser, saiba que nós não vamos perder a nossa coroa. Quem tem roubado a tua coroa? Quem tem roubado a tua honra? Aí a menina está lá, né, adolescentes? Está lá, e o homem: você não me ama, você não gosta de mim, você é quadrado, você... Aí ela vai e pega a honra dela,
A honra que deveria ter sido entregue no casamento, que deveria ter sido entregue no altar do Senhor, aquele a quem o Senhor abençoou, ao invés de entregar a honra para Ele, ela vai entregar para quem? E ela perde a sua coroa. Mas eu quero te falar que Deus é poderoso para restaurar a honra. Se você perdeu, assim como o jovem, o filho pródigo, que perdeu a honra, indo gastar todo o seu dinheiro, gastar toda a sua herança com prostituição e devassidão, ele quando volta para casa, ele pode ter perdido a herança, mas ele recebe honra de novo, novas sandálias, novas alparcas, novas vestes e um anel. Se você crê nessa manhã, Deus pode restaurar, mas para que você nunca mais perca a sua honra em nome de Jesus. Guarda o que tem, para ninguém toma a tua coroa. Há muitas pessoas que estão prostrando diante de um governo lá fora. Ah, pastor, porque é lei, porque é civil. É lei, é civil. Mas se a lei impedir de adorar o meu Deus, e está no YouTube, né? Mas é isso aí mesmo. A lei jamais vai ser maior que a lei do meu Deus. A lei da terra jamais vai ser maior que a lei do meu Deus. Ninguém vai tomar a coroa. Mas para isso você vai ter que ter fé. Para isso você vai ter que estar disposto a pagar o preço, a não desistir, a perseverar, a não negar o nome. Ainda Deus abriu a porta e ninguém pode fechar. Há pessoas que perdem a sua coroa diante de outros deuses. Como é que eu perco a coroa diante dos deuses? Crente perdendo coroa para Satanás. Tem crente perdendo coroa para Satanás. Ai, pastor, o diabo foi lá, ele visitou lá o meu quarto, eu vi o vulto, eu não sei o que, eu vou mudar de casa. Sabe o que você está fazendo? Eu me rendo. Você sabe o que é adoração? Quando você se curva diante de um rei, você está fazendo isso em adoração. E quando você está fazendo isso, você está se rendendo. Você está olhando para o chão, colocando o seu pescoço a prêmio do rei, para fazer o que ele quiser. Quando você fala que o diabo é mais forte, que você vai ter que fugir de algum lugar por causa de Satanás, sabe o que você está fazendo? Eu me rendo. Nessa guerra, você venceu. Agora eu quero te dizer uma coisa. Só tem um lugar que você pode se render. Não é na frente de Satanás. Aconteceu alguma coisa errada lá fora, não se curve, levante, adore a Deus. Se tiver que chorar, se tiver que se render, só tem um lugar. Apocalipse 22. Acho que é 5. Apocalipse capítulo número 4. Deus te coroou de glória e de honra. Não importa se você está conhecendo Jesus hoje, não importa se você conheceu Ele ontem, não importa se você ainda não conseguiu ler um capítulo da Bíblia, porque você chegou hoje e não conseguiu. Deus te coroa de glória mas você precisa guardar o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Não se prostre diante do mundo, não se prostre diante do pecado, não se prostre diante das vontades da sua carne, não se prostre, não se renda à sua carne, não se prostre diante da vontade do homem. Ei, vai para o verso número 6. Há diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de óleo por dentro e de trás. Vai. O primeiro ser vivente semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro o rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Porque quem está diante do trono não tem outra coisa a dizer senão:
louvar a glória e a majestade de Deus. Verso 10. E os 24 anciãos, preste atenção, prostração, eles estavam todos coroados. Os 24 anciãos se prostrarão. O que acontece com a coroa quando você se prostra? O que acontece com a coroa? Prostração diante daquele que se encontra assentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, só Tu és digno da minha coroa, só Tu és digno da minha adoração. Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criastes. Sim, por causa da Tua vontade, elas vieram existir e foram criadas. Tu és digno, Senhor. Tu és digno do poder. O que está acontecendo na minha vida não é glória para Satanás, é o Senhor, e Tu és digno, e por isso eu Te louvo e glorifico. Verso 12. Tem não? Acabou aqui? Tem verso 12 não, mas eu estou escrevendo o verso 12 do Apocalipse. Terminar, vai em Êxodo 20, capítulo, versículo 4. Volta no 2, por favor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Preste atenção, comunidade Casa Profética. Deus está falando comigo e com você nessa manhã, e Ele diz: eu sou Senhor, eu tenho controle de todas as coisas, eu governo sobre os céus, sobre a terra, eu governo sobre o universo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso você não vai temer, não tema, não se prostre, não deixe que o inimigo tome a tua coroa. O diabo nunca vai ser maior do que o Deus que você serve. Os problemas não podem roubar a tua coroa. Tem problema, meu irmão, levanta a cabeça. É tempo de você usar intrepidez, é tempo de agir como soldado. Não se prostre diante do problema, porque o teu Deus é maior. Não farás para ti imagem de escultura semelhante alguma do que há nem em cima dos céus, e nem embaixo da terra, e nem debaixo da água. Não as adorarás, não se prostrará, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que te visito a iniquidade dos pais, os filhos, até a 3ª e a 4ª geração, daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até a 1000ª geração, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Igreja Filadélfia, você não negaste a palavra da esperança, você tem guardado a palavra da perseverança, você tem guardado o meu mandamento, você não se prostrou diante de outros deuses, você não se prostrou diante da tua fraqueza, você não ficou prostrado dizendo: ai meu Deus, tem pena de mim. Irmãos, autocompaixão. Você sabe o que é autocompaixão? Ai, tadinho de mim. Ai, Senhor, eu não mereço nada. Isso não muda o coração de Deus. Para terminar de verdade, se for. 2 Samuel, capítulo 2 ou 22, deixa eu ver aqui. 2 Samuel 22.
2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Quero ensinar para você nessa manhã pelo Espírito Santo. Lá vem o negócio. Vamos ver. Vamos, Gil, vamos, tô com saudade de você. Vai para o verso de número... Vai para o verso número 10, por favor. Ninguém pode tomar a tua coroa. Mas eu quero ensinar uma coisa para você, que autocompaixão é também se prostrar diante de Satanás e não se prostrar diante de Deus, porque Deus não muda por autocompaixão. Deus tem dó de mim, Ele já teve misericórdia. Agora Ele quer que você tome uma atitude, que você se levante e entre com ousadia e intrepidez no Santo dos Santos, e pare de falar, eu sou fraco, eu não dou conta. A igreja de Filadélfia era fraca, mas ela continuava guardando a palavra da perseverança. Olha aqui, Davi, ele peca, Davi adultera, Davi, ele mata o seu melhor amigo, aquele mais leal, Urias, com a mulher de quem ele adulterou. E aí de repente vem o profeta e diz, olha Davi, por causa disso agora a criança vai morrer. Aí o verso 10 diz assim, agora pois, não te apartará a espada, Davi, jamais da tua casa, porquanto você me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para ser a tua mulher. Presta atenção, Davi, você perdeu a tua coroa para uma mulher, você me desprezou. A coroa que você tinha que depositar diante de mim, você desprezou e depositou ela diante de uma mulher, de Urias o Heteu. Você imagina o que Deus estava falando com Davi? Você me desprezou, você entregou a coroa que eu dei para você devolver para mim diante de uma mulher. Assim diz o Senhor, eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e te tomarei as mulheres da tua própria vista, e as darei ao teu próximo, ao qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Verso 12, porque o que tu fizeste em oculto, eu farei isto perante todo Israel, e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou. Porque quando você se arrepende, essa manhã é dia de arrependimento, e quando você se arrepende, Deus perdoa o pecado. Volta no verso anterior. Não, o verso 3 mesmo, perdão. Então disse Davi a Natã, pequei, errei. Quando você perde a coroa, a única coisa que Deus espera é que você reconheça. Deus não quer te lançar na cara, Deus não quer, não, eu vou te colocar de castigo, você vai ficar 30 minutos no cantinho do esquecimento, no cantinho do pensamento. Não, quando você diz, Senhor, eu errei, eu dei a autoridade que o Senhor me deu para aquela mulher, eu dei autoridade para aquele homem, eu troquei a glória do Senhor e me prostrei, lancei minha coroa para outra pessoa, porque eu não guardei a palavra que o Senhor falou para mim, ser fiel até a morte, eu dar-te a coroa da vida. Eu não guardei, Senhor. E Davi, ele fala, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Mas quando você peca, o Senhor está pronto para te perdoar. Irmãos, eu até achei que era no versículo seguinte, mas é no mesmo versículo. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Onde foi que você perdeu a sua coroa? Nessa manhã Deus quer reposicionar a coroa sobre a tua cabeça. Não morrerás, agora o verso 14. Mas, posto que com isto, o motivo a que blasfemassem, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos, o nome do Senhor Deus, por causa do teu comportamento, o nome de Deus foi blasfemado, Davi. Por causa de você deitar a coroa para uma mulher, assim como Sansão deitou para Dalila a sua coroa, assim como outros homens, como Acabe deitou para Jezabel a sua coroa. Também o fruto da sua atitude, o fruto daquilo que você, a honra que você entregou, o fruto daquilo não vai viver. Também o filho, aquilo que foi gerado dessa atitude, que te nasceu, morrerá. Olha o que Davi faz.
verso 15. Arrependimento é aceito diante do céu. Salmo 51, coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Mas no verso 15, então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Verso 16, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado na terra. Você sabe o que é isso, irmãos? Isso não é arrependimento. Arrependimento é dizer, eu errei. Isso é, ó Deus, tem piedade de mim, tem piedade de mim. Ah, Senhor, não faz isso com a criança. Ah, Deus, tem piedade de mim. Autocompaixão não muda o coração de Deus. Arrependimento sim. Ezequias, quando o profeta chega na casa de Ezequias e diz assim, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O Ezequias então se vira para a parede, ele se arrepende, ele há um ato de arrependimento e não de autocompaixão. Ah, Deus, tem piedade de mim, é porque eu fiz isso, é porque Senhor, foi a mulher, foi o homem, foi as pessoas, foi o povo. Não, ele se arrependeu, e Deus manda o profeta voltar a dizer, Ezequias, o Senhor ouviu a tua oração e te acrescentou mais 15 anos de vida. Quem está entendendo, diga aleluia. Discirna o que é humilhação diante de Deus, o que é autocompaixão. Autocompaixão Deus não aceita. Você chegar diante de Deus, ai Senhor, o Senhor sabe, eu sou tão... Não. Passou a noite prostrado em terra, verso 17. Então os anciãos da casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. O verso 18, ao 7º dia, 7 dias, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo, quando a criança estava morta. Por quê? Porque diziam, eis que se estando a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como pois lhe diremos a criança é morta, porque mais se afligirá. Viu porém Davi que os servos cochichavam uns com os outros, e entendeu, eu entendi. Deus não aceita esse tipo de situação. Senhor, autocompaixão não funciona. Então ele disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Verso 20, então Davi se levantou, lavou-se, ungiu, mudou as suas vestes, entrou na casa do Senhor, e aí ele depositou a coroa no lugar certo. Depois veio para a sua casa e pediu pão, e puseram diante dele, e ele comeu. O verso 21, e disseram, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. E respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus terá piedade, compaixão, se compadecerá de mim. Quem sabe, ele vendo eu aqui, não por causa de arrependimento, porque querendo que Deus restaure o fruto do meu pecado. Você teve um filho fora do casamento, não tem como voltar atrás. Você pegou uma doença venérea, talvez tem doença que não vai dar para voltar atrás. Você matou alguém, vai preso, não dá para voltar atrás. O perdão você recebe, mas tem coisas que não adianta você, Deus não me ama, eu estou preso aqui. Você está preso por causa do seu pecado, você não está preso porque Deus não te ama. Autocompaixão não vai ajudar, mas se você se levantar e entender, sim Senhor, eu me prostro diante do teu altar, porque só o Senhor é digno de receber a glória, de receber a honra, de receber toda a adoração. Quem sabe o Senhor se compadecerá, terá compaixão de mim, e continuará viva a criança. Verso 23, porém agora ela é morta, porque jejuaria eu, poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então Davi veio a Batseba, consolou, deitou com ela, e teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Fica de pé no teu lugar. Preste atenção. O pecado de Davi foi perdoado.
Não tinha como voltar a vida para Urias. O preço do pecado, aquela criança ia carregar o estigma, fruto do adultério de um rei. E você sabe qual é a situação? A morte daquela criança não representava para Davi juízo. A morte daquela criança representava a graça de Deus para ele. Porque Deus é santo. Como Deus poderia perdoar Davi, sendo que ele disse: aquele que adulterar vai morrer. Houve um adultério. Davi, eu te perdoo, mas para que eu não deixe de ser justo, alguém vai ter que morrer. Você sabe o que aconteceu na minha e na sua vida? Você nasceu, você cresceu, você tinha toda possibilidade de dar certo na vida, mas um dia você se prostrou, você deitou a sua coroa para alguém, você deitou a sua coroa para um homem que fez sexo antes do casamento, deitou a coroa para uma mulher, você deitou a sua coroa para autoridades te usurparem, abusarem de você, você deitou a sua coroa para o pecado, você deitou a sua coroa para o mundo, e você perdeu. Só que da mesma forma, o Filho de Deus morreu no seu lugar. Davi, você adulterou, Davi, mas o juízo tem que comer, Davi, eu não posso perdoar, eu não posso quebrar minha lei, Davi, alguém vai ter que morrer no teu lugar, Davi. E assim foi comigo e com você. Se você perdeu a sua coroa, eu quero te dizer, Jesus já morreu no seu lugar. E Ele está aqui nessa manhã para te dizer, não é autocompaixão, não fica remoendo o teu passado, para de lamentar a sua derrota, para de lamentar, por que eu dei chance, por que eu deixei fazerem isso comigo, por que eu fiz aquilo, por que eu me permiti. Deus está falando, Jesus já morreu pelo teu pecado, e hoje o próprio Senhor está aqui pelo seu Espírito Santo para restaurar glória e honra sobre a sua vida. Não haverá mais autocompaixão. Quero profetizar sobre a tua vida. Não haverá mais autocompaixão. Haverá sim apenas adoração, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, quando você sentir pena de você, levanta a cabeça e começa a adorar a Deus, e diga, só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, e só a Ele prestarás culto. A sua vida não estava rompendo até hoje, porque você estava se prostrando diante de um Deus errado. Talvez era você mesmo, mas hoje o Senhor está aqui para restaurar a tua coroa. Assim como a criança morreu e Davi se levantou, porque houve novamente o entendimento da vida. Eu quero declarar sobre você vida. Você vai sair daqui, ai pastor, está difícil, o carnaval não, você vai sair daqui de pé, porque Deus vive, porque Ele vive. Você vai sair daqui cheio de fé e de justiça. Mas a Itaúna toda está assim, não, mas Itaúna não tem nada a ver. Eu carrego os céus dentro de mim, eu levanto a cabeça e olho ao Deus do céu, e somente diante dEle eu vou me prostrar. Volta para Apocalipse 22, o verso 10. Apocalipse 22, verso 10. Já está chovendo, né? Você pode esperar só mais um pouquinho. Perdão, mas 12, verso 10. Xarabadabarabalabarabarabara. 12, o verso 10. Eu ouvi uma grande voz proclamando: agora veio a salvação. Ai, Jesus. 4, verso 10. Eu falei que era 4, verso 10. Vocês colocaram errado. Os 24 anciãos, maturidade. Quando você chega à maturidade, você vai saber que somente alguém é digno. Prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão a sua coroa diante do trono, proclamando:
Verso 11. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber glória. Tu és digno de receber a honra. Tu és digno de receber todo o poder. Porque todas as coisas tu criastes, sim, e por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Fecha os teus olhos. Se você sentir de prostrar hoje, colocar a sua coroa diante do altar de Deus, faça um ato profético. Se você quiser se prostrar no seu lugar ou vir aqui diante do altar, faça um ato profético. Se você perdeu a sua coroa, volte para o altar buscar a sua coroa, porque aquilo que o inimigo roubou, Deus tem para te restituir. Ah, filho pródigo, aquilo que você perdeu lá no meio dos porcos, Deus quer restituir um anel no teu dedo.